Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe esta quinta-feira em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você tem percebido que em poucos tempos tem acontecido muita coisa, até a natureza está sentindo, né? Até a natureza, irmãos, ela não tá normal. Ela não tá normal, porque olha, a semana nem terminou. Nós ainda estamos na quinta-feira e tudo isso já aconteceu. Sol, chuva, vento, em metade de uma semana. Isso tudo, irmãos, são sinais. E sinais do quê? Sinais, irmãos, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus mesmo diz que nos finais dos tempos, Jesus, né, Deus iria dar os seus sinais, a terra ia dar os seus sinais, a palavra de Deus iria se cumprir. E tudo isso, irmãos, são sinais. Sinais para alertar o povo de Deus, para que façam a obra, para que preguem Jesus, para que, irmãos, façamos aquilo enquanto há tempo, enquanto também nós estamos aqui nessa terra, porque sabemos que o arrebatamento, ele é real, ele é verdadeiro, ele vai acontecer. E nós precisamos ser como aquelas virgens que eram prudentes. Elas trabalhavam, elas tinham seu compromisso, mas elas tinham azeite de reserva. Não era igual a loucas. As loucas, as nércias, né, como diz a palavra, eram aquelas que não estavam preocupadas, é como se elas não estivessem esperando o noivo. E como que você tá? Você tá esperando o noivo? Você tá aí, eu sei que a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa pagar nossas contas, né? A gente precisa cuidar da nossa casa, a gente precisa manter o nosso cotidiano. Mas a gente não pode, irmãos, nesse nosso cotidiano, esquecer do Senhor, esquecer, irmãos, de permanecer em Cristo, esquecer da nossa vida de oração, esquecer da nossa intimidade do Senhor, porque a palavra de Deus mesmo diz que naquele dia muitos dirão: Ah, mas eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz tantos milagres em teu nome. Jesus irá dizer: Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E isso, irmãos, que por que eu não vos conheço? A gente tem que entender, olha que diz esse versículo, que muitos vão ter dons, vão ter talentos, muitos vão ter até autoridade para expulsar demônios, porque está escrito que muitos fizeram isso, mas esqueceram do quê? Esqueceram, irmãos, de buscar a intimidade com o Senhor. De tudo, irmãos, que você pode ter dons, você pode orar em línguas, você pode ter a melhor casa, o melhor carro, você pode falar muito bem, pregar muito bem, mas, irmãos, de nada disso adianta se nós não termos intimidade com o Senhor. Se nós não tivermos, irmãos, realmente a presença do Senhor nas nossas vidas. Sabia que isso é uma das coisas que eu muito me preocupo? Eu falo, Senhor, o Senhor, sabe, me deu dons, o Senhor me deu talentos, e eu sei que tudo isso eu vou prestar conta ao Senhor, mas nada disso, irmãos, é mais importante do que a presença do Senhor. A presença do Senhor, irmãos, é aquilo que é mais importante na nossa vida. É aquilo que realmente faz a diferença. É aquilo que nos faz, irmãos, até a gente permanecer na presença para entrarmos no céu. Porque naquele grande dia, eu creio que nem eu e nem você queremos escutar essa frase, que o Senhor manda a gente se retirar da sua presença, porque falando que ele não nos conhecia. Não, a gente precisa, irmãos, buscar o Senhor e ser conhecido pelo Senhor, ter intimidade com o Senhor. E é isso, irmãos, que nós fazemos aqui todos os dias, sabe? Buscamos toda manhã, buscamos colocar lenha, né, no nosso altar, que é no nosso coração, para mantermos a chama do Espírito Santo acesa, para que a gente, irmãos, venhamos viver essa vida inteira, mas não viver em vão. Você já parou para pensar
que tem pessoas nesse exato momento se matando, irmãos, sabe? Vivendo essa vida, fazendo, acontecendo, mas tudo que eles estão fazendo aqui nesta terra, tudo é em vão. Porque se no final das contas, nós, irmãos, não tivermos Cristo e não entrarmos, irmãos, no reino do céu, você sabe que nada, não é diploma, não é bens materiais, não é um corpo bonito, não é, irmão, uma inteligência, ser um intelectual. Nada disso vai valer, irmãos, a pena. Porque a gente pode viver uma vida inteira maravilhosa, viajar, conhecer os lugares mais maravilhosos, comer as comidas mais gostosas que existe nessa terra, vestir roupas finas, passar perfumes maravilhosos, com aromas maravilhosos, mas se nessa vida inteira a gente não tiver Cristo, quando chegar lá no final, irmãos, a gente vai ver que tudo isso foi em vão. Tudo foi em vão. Por isso que o mais importante, irmãos, da nossa vida, realmente, irmãos, não é a chegada, mas é, irmãos, o dia a dia. Por isso que Jesus mesmo diz: aquele que quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que coisa tremenda. O que Jesus está dizendo para que a gente, irmãos, venha segui-lo? É andar, irmãos, atrás de Jesus. É seguir os passos do Mestre. Para que a gente possa, irmãos, realmente ter uma vida, viver uma vida diária aqui nessa terra que tenha um propósito. Porque como nós precisamos ter propósito nessa terra, precisamos, irmãos, ter começo, meio, fim. Não podemos ficar como o povo do Egito, lá no deserto, dando volta em círculos, andando ao redor, irmãos, ao redor do quê? Ao redor do nada. E miserável vida é, irmãos, miserável vida é. Viver uma vida, irmãos, longe de Cristo, longe da presença do Senhor. Sabe, irmãos, por isso que tudo que a gente precisar passar aqui nessa vida, se for da vontade de Deus a gente ter que atravessar, a gente precisa aceitar e entender que em tudo, como diz lá em Eclesiastes 3, diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, cada tempo que nós vivemos aqui nessa terra tem um propósito. Quando você era uma criança, quando você estava aprendendo a andar, tinha um propósito. Aquele era um tempo com aquele propósito. Quando você cresceu, você já estava na sua adolescência, aquele tempo também existia um propósito. E agora que nós estamos aqui, cada um na sua idade, cada um na sua faixa etária, não sei, alguns são jovens, outros são casados, outros já são velhos, já são viúvos. Uns já são aposentados, outros ainda estão lutando, batalhando. Mas em todo o tempo da nossa vida, Deus tem um propósito. E é coisas, irmãos, que a gente precisa refletir. Deus tem um propósito aonde você mora, com a sua vizinhança. Deus tem um propósito na onde você trabalha, com as pessoas que estão ao seu redor. Deus tem um propósito com o seu esposo ou com sua esposa, com a família que Deus te colocou. Deus tem um propósito com os filhos que Deus te deu. Em todo tempo, irmãos, Deus tem um propósito debaixo do céu. Sabe? E é uma coisa assim que eu preciso, irmãos, não esquecer. Não esquecer. Eu, todo momento eu me lembro, eu falo: Deus, eu sei que a minha vida é baseada por propósito. E esse propósito não é meu, Senhor, mas é um propósito do céu. É um propósito a qual Deus escreveu para que eu possa realizá-lo aqui nessa terra. Você já parou para pensar que Deus tem um propósito para você realizar aqui nessa terra? Para você cumprir aqui nessa terra?
Porque você cumprindo o propósito de Deus, você faz a diferença. Agora, quando você não cumpre, você não faz a diferença, você só é mais um. Por isso, irmãos, que nesse dia, que nós venhamos estar realmente entendendo que a gente precisa buscar o Senhor todos os dias da nossa vida, para que a gente não venha sair do propósito dele, para que a gente não venha se esquecer, para que a gente não venha apagar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos selou como cartas para Deus, irmãos. E o Espírito Santo tem, irmãos, como esse objetivo, nos enviar de volta para Deus. Porque se nós viemos de Deus, nós também voltaremos para Deus. Mas só voltaremos, irmãos, se nós realmente estivermos debaixo da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Porque existe duas vontades, eu falei esses dias sobre isso. Existe a minha vontade. Existe a vontade do mundo e existe a vontade de Deus. E nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Buscar conhecê-lo, buscar entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Buscar conhecer a sua palavra, assim nós entenderemos a vontade de Deus para nossas vidas. E às vezes fazer a vontade de Deus não é fácil. Não é legal. Às vezes a vontade de Deus é o quê? Liberar perdão. A palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos, nós não seríamos perdoados. E às vezes Deus fala, olha, minha vontade é que você libere perdão para aquela pessoa, para que você realmente cumpra o meu propósito aqui nessa terra e você aprenda. A minha vontade é que você se submeta a esse teu patrão, a essa tua patroa, se submeta ao teu pastor, à tua pastora, obedeça, não saia da direção que Deus tem preparado para a sua vida, porque isso é fundamental para que eu possa te lapidar, para que eu possa te transformar. Porque sabia que Deus usa pessoas, irmãos? Da mesma forma que Satanás, ele usa pessoas para nos atrapalhar, Deus, ele usa pessoas, irmãos, para nos lapidar. Muitas pessoas foram usadas, caminharam comigo durante algum tempo, outras permaneceu e vai permanecer até o fim, e outras entraram e saíram da minha vida, umas se tornaram, sim, pedra de tropeço, porque pedra de tropeço também tem os seus propósitos, irmãos. Pedra de tropeço também nos ensina, também nos ajuda a crescer, nos traz também os seus ensinamentos. E tem as pedras de edificação que nos ajudam tanto a edificar a nossa vida, mas em todas elas eu não tiraria nenhuma da minha vida. Nenhuma pessoa, irmãos. Sabe por quê? Porque todas foram fundamentais para a minha evolução, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Às vezes a gente fala, ai Deus, como é bom amadurecer, irmãos. É muito bom, só que não é fácil a gente alcançar a maturidade, amadurecer, ser uma pessoa madura emocionalmente, espiritualmente. Não digo que eu sou totalmente madura, mas eu busco, irmãos, busco ser uma pessoa mais coerente, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais sábia. Eu sei que eu preciso aprender muito, muito, mas a importância é a gente sempre estar com o coração aberto para aprender, aberto. Porque, irmãos, eu acho que a gente pode viver 70, 80, 90 anos nessa terra e a gente não vai aprender tudo. A gente não vai aprender tudo. Porque, irmãos, sabe, o conhecimento de Deus, ele é infinito, ele é inesgotável. E eu acho que nós, com o nosso entendimento, com a nossa mentalidade, a gente não conseguiria alcançar, irmãos, nenhuma vírgula, nem um dedinho midinho do conhecimento de Deus sobre as nossas vidas. Mas, irmãos, para a gente pelo menos ser pessoas melhores aqui nessa terra, precisamos buscar o Senhor.
e precisamos deixar o Senhor nos lapidar. Entender que tudo tem um propósito. O propósito, irmãos, é aquilo que é a conclusão. Tudo a gente vai entender um dia. Tem coisas que na hora que eu tô na luta, na hora que eu tô na prova, na hora que o mistério está acontecendo ali, irmãos, às vezes a gente questiona. Mas, irmão, quando as coisas são finalizadas, são concluídas, parece que daí ali fica claro quão foi importante a gente passar por isso, né? Bom, como o devocional se estendeu, vamos estar orando agora, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia. Louvado e engrandecido seja teu nome, Pai. Obrigado porque até aqui nos sustentou, Senhor. Pai, que em nome de Jesus cumpra em nós a sua vontade, Senhor. Não nos deixa sair debaixo do teu propósito, da sua vontade sobre as nossas vidas, Pai, e nos usa conforme o Senhor querer. Nos lapida, Senhor, que precisamos, Senhor, somos vaso de barro, que precisamos às vezes ser quebrados, ser refeitos, Senhor, para estarmos na sua mão, Senhor, em nome de Jesus. Guarda nossas vidas, abençoe essa quinta-feira, abençoe a vida de cada um que está aqui, Senhor, ouvindo essa palavra, meu Deus. Que o Senhor cumpra a sua vontade na vida de cada um. Derrame do seu entendimento, da sua sabedoria, Senhor, sobre os seus servos, as suas servas. Guarda a vida de cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.